Olá! Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a arquitetura neogótica, que surgiu durante o período do romantismo. O romantismo ele surgiu ali no século XIX, depois da Revolução Francesa, depois da derrota do Napoleão Bonaparte lá em 1815, e foi um movimento assim que veio com tudo, dominou diversas artes. Por exemplo, foi nesse período que surgiu os vampiros, as pinturas históricas como A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, A Balsa da Medusa, do Deodoro Gericault, as pinturas de Goya, como aquela de Saturno devorando um de seus filhos, as pinturas reflexivas de Friedrich e William Turner. Como vocês puderam ver, o romantismo ele é muito sentimental. É um estilo que fala com o coração, que expressa os sentimentos alegres, tristes, angustiantes, ruins, bons, o que seja. Independente da arte, é uma forma realmente de expressar os sentimentos do artista. A gente sempre vai ver na história da arte estilos que são mais racionais, que seguem a linha da razão, do pensamento, tem uma certa linearidade, uma certa seriedade, como, por exemplo, o Renascimento, e estilos que seguem essa linha do sentimento, do pensamento não, do sentimento mesmo, do coração, da expressão do artista, como, por exemplo, o barroco, o romantismo, que a gente vai falar aqui. E isso vai acontecer, inclusive, na arquitetura. Nesse período do romantismo, a gente vai ter o que foi chamado de boom dos revivals. O que seria arquitetura revival? É quando um estilo antigo de séculos atrás, anos atrás, ele volta a ficar na moda. A gente tem isso até hoje, sabe? Estilos de decoração mesmo, que foram muito populares no passado e do nada voltam a ficar na moda e todo mundo quer ter igual. A gente tem isso na moda, a gente tem isso em diversos aspectos. Na arquitetura não é diferente, naquela época foi um período que surgiu esse boom dos revivals. Acho que muito por conta dessa questão do sentimento de nostalgia, de realmente querer se expressar, aquela sociedade estava cansada do estilo neoclássico da época, que tem essa linha aí da racionalidade, né, do pensamento mais linear, né, mais sério. Não, cansamos do neoclássico, não dá para se expressar com ele é muito direto ao ponto, muito objetivo, sabe? Então vamos para uma linha mais sentimental. Então todos esses estilos antigos que tiveram essa linha de raciocínio voltam a ficar na moda, digamos assim. E eu vou falar aqui especificamente do estilo neogótico. Tá vendo esse nome? Neogótico. Gótico foi um estilo da Idade Média, né? Eu falo estilo, gente, mas realmente foi ali um estilo da Idade Média, muito popular, né? Esteve presente na arquitetura, na pintura, na escultura. Essa palavra neo, que foi inclusa agora, significa novo. Então é um novo gótico, é um revival gótico. Ele é o estilo gótico do século XIX. E é interessante a gente sempre colocar esse nome neogótico e saber diferenciar o gótico do neogótico, porque de fato é diferente. É um estilo inspirado no gótico da Idade Média, mas ele não é igual. Por que ele não é igual? Primeiro de tudo, os materiais mudaram, as técnicas de arquitetura mudaram, de construção mudaram, evoluíram conforme o passar dos anos. Então a gente vai ver essa mudança aqui no neogótico, materiais sendo usados de maneiras diferentes, a Revolução Industrial vai ajudar muito isso, então com os novos materiais que foram surgindo, foi se colocando isso, e algumas características novas que foram surgindo ali naquela época, que foram sendo mescladas com esse estilo, com essa inspiração gótica. A gente vai analisar nesse vídeo diversos edifícios, diversos monumentos neogóticos e vai ficar bem claro o que eu tô querendo dizer com isso. Então, calma que a gente vai falar sobre vários edifícios que são neogóticos. E aí fica mais claro para você entender um pouco da diferença, do porquê que eles não são góticos. E até para você, quando ver um desses edifícios pessoalmente, você saber que sim, é um gótico, mas não é aquele gótico antigo da Idade Média. É um gótico mais recente.
E eu quis fazer esse vídeo, gente, eu tive a inspiração de gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu li um livro maravilhoso chamado Corcunda de Notre Dame. Fica aqui já a minha recomendação, principalmente para os amantes de arquitetura, os estudantes profissionais da área. É um livro que é uma aula de arquitetura. Então, realmente é um livro que você precisa ter na sua biblioteca. A gente tem aqui personagens como Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, a gente tem a Esmeralda, o Gringore, a gente tem o Padre, tem os personagens. É uma história, de fato, aqui um romance propriamente dito. Uma história muito bacana de você ler, e você fica curioso, você fica sabendo o que vai acontecer no próximo capítulo, na próxima página. Eu amei. Mas o que eu mais gostei neste livro aqui não é a história em si, que é muito diferente, inclusive, da animação da Disney. Então, se você tem isso de referência, saiba que aqui você vai encontrar uma outra coisa, tá? Mas, voltando, o que eu mais gostei nesse livro aqui foi justamente o fato de que o personagem principal dessa história não é Quasimodo, não é Esmeralda, não é ninguém outro, a não ser Notre Dame de Paris, né? Então a Catedral Notre Dame de Paris é a personagem principal, na verdade Paris inteira. Por quê? O Victor Hugo, o autor desse livro, ele é muito detalhista na hora de descrever Paris, a Paris medieval daquela época. Ele detalha o cenário nos mínimos detalhes. Então você consegue realmente mergulhar nessa história e saber exatamente onde ela estava se passando, como era a ambientação daquele espaço, daquela casa, daquela rua, daquela catedral em si. E é por isso que eu digo que esse livro aqui é uma aula de arquitetura, porque o tanto de detalhe que nos é apresentado sobre a arquitetura gótica da Idade Média é gigante. É realmente assim um material muito bom para você estudar e aprender um pouco mais. Inclusive, ler esse livro com o computador do lado para ir pesquisando imagens e ter essa referência, tanto a escrita como também a referência visual. Bom, gente, sem mais delongas, eu percebi que eu esqueci de fazer a nossa introdução e vinheta, né? E depois eu vou continuar o vídeo, falo mais um pouquinho desse livro aqui para vocês, tá? Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós iremos analisar algumas arquiteturas neogóticas e falar um pouquinho sobre Corcunda de Notre Dame também, porque merece. Gente, é importante comentar também que esse estilo romântico, o romantismo, ele surge primeiro na literatura. Depois ele vai para a cenografia teatral e só depois ele vai para a arquitetura. Então, às vezes a gente fala de algum estilo, né, de arte, e muita gente pensa que começou na pintura, começou na arquitetura. Não necessariamente. Nós temos vários meios de arte. Alguns realmente começam ali na literatura, na música, na escultura, na pintura, na arquitetura. Depende realmente do estilo em si. O romantismo ele inicia na literatura. E na arquitetura a gente teve os movimentos revivals, né? Esses estilos revivals. E a arquitetura neogótica ela vai ser muito forte, principalmente no Império Britânico, ali na Europa em geral, nos Estados Unidos, e teremos neogótico no Brasil também. É importante dizer que a gente não tem o estilo gótico, Idade Média, no Brasil. Naquela época, o Brasil, né, colonizado, né, que foi descoberto pelos europeus, ainda não tinha acontecido. Então, não teve como trazer, né, importar esse estilo para o Brasil. Aqui até um adentro, né? O primeiro estilo da Europa importado para o Brasil foi o Barroco, que é um dos estilos mais importantes, inclusive, que a gente tem aqui no nosso país, tá? Desses importados de outros países, outras culturas. Mas o neogótico ali vai ser importante nesses países e é realmente, gente, um retorno ao passado, sabe? Porém, mais do que isso, é uma valorização deste passado. E foi uma coisa que o Victor Hugo, ele realmente queria muito que isso acontecesse, né? Ele é um dos responsáveis por esse retorno
do estilo gótico, pelo nascimento do neogótico em si. Foi ele que popularizou o gótico de novo, foi ele que fez o gótico voltar à moda na arquitetura. E ele faz isso porque naquela época estava acontecendo a Revolução Industrial, Paris em específico estava sofrendo com demolições de prédios, monumentos antigos, principalmente desse período da Idade Média. E o Victor Hugo estava achando isso tudo um absurdo, porque estavam demolindo prédios históricos, prédios que contavam a história de Paris, prédios importantes, bonitos, belos, para construir outros prédios no lugar que ele já não gostava tanto, que ele achava igual hoje, sabe? Quando tiram um prédio, sei lá, barroco, no centro da cidade para construir um prédio moderno, contemporâneo no lugar. A gente fica um pouco chocado, tipo, como assim? Estão destruindo a história antiga, né? Essa arquitetura diferente, bonita, que não tem como a gente fazer de novo, porque, né, são outros períodos, outros materiais, não tem como reconstruir isso, é muito caro reconstruir. Olha a Notre Dame, né, que ela foi, pegou fogo, e a reconstrução dela demora muito, requer muito investimento. As pessoas têm que querer muito para fazer a coisa acontecer, sabe? E bom, ele pensando nisso, refletindo sobre tudo isso, achando tudo um absurdo, ele decide escrever esse livro para fazer com que as pessoas entendam a visão dele e entendam que a gente precisa valorizar esse nosso passado e preservar o passado. Não dá para querer demolir tudo. Ele estava com medo que fossem destruir toda Paris e reconstruir toda Paris do zero, sabe? E ele estava com medo principalmente por conta da Notre Dame, que é uma catedral gótica da Idade Média, que nesse momento ela estava sendo muito vandalizada. Ele comenta aqui, né, as coisas que estavam acontecendo na época, que o pessoal vandalizava, e não só pessoas comuns como eu e você, sabe, indo lá porque estava protestando com alguma coisa e ia lá vandalizar a catedral, mas os próprios arquitetos da época. Por quê? Ia lá fazer uma reforminha, né? Eu, Jéssica, vou lá fazer uma reforma na catedral. Só que o estilo do meu escritório é, sei lá, neoclássico. Então, quando eu vou reformar a catedral, eu quero reformar com o meu estilo. Não vou querer reformar respeitando o estilo da catedral. Eu quero mudar ela. E ele fala sobre isso, sobre como que não, gente, não é assim. A gente tem que respeitar o edifício, o estilo do edifício em si. Não dá pra gente querer ficar fazendo essa mistureba, que era o que acontecia em diversos outros edifícios. Era o que acontecia um pouco com a Notre Dame. A Notre Dame em si, ela já é um edifício de transição. O que seria um edifício de transição? Ela tem dois estilos, basicamente. Ela tem um pezinho do românico e um pezinho no gótico. O Victor Hugo ele até explica aqui, né? O que acontece é que muitos edifícios naquela época, eles demoravam muito tempo para ser construídos. Então, enquanto eles estavam lá sendo construídos, mudava o estilo da sociedade, da cultura lá, né? Igual hoje, né? Esse ano tá na moda, sei lá, edifícios de vidro espelhado, bem modernos e tal. Aí no ano seguinte, não, gente, agora está na moda edifícios, sei lá, com a fachada marmorizada. E aí o pessoal que estava construindo, né, Carlos Magno, que fez parte desse projeto, enfim, o pessoal que estava construindo ia percebendo essa mudança de estilo e, gente, vamos alterar esse projeto aqui agora, a partir de agora vamos construir essa outra parte dessa outra forma, porque a gente está mudando aí o estilo agora é outro, encontramos outras maneiras de expressar aí a nossa arquitetura e por aí vai. Então, a Notre Dame de Paris, ela tem esses dois estilos. Gente, eu falo Notre Dame de Paris e não só Notre Dame, porque Notre Dame tem em qualquer lugar, tá? Então, você fala Notre Dame, pode ser Notre Dame de um monte de lugar, da Espanha, da cidadezinha do interior da França, tem Notre Dame em todos os lugares. A Notre Dame de Paris fica na cidade de Paris, na França, tá? Então, inclusive, esse livro aqui ele era chamado, né? Notre Dame de Paris, 1482, que é o ano que se passa a história, e depois ele foi mudado para O Corcunda de Notre Dame.
Enfim, ele vai comentando tudo isso aqui. É muita coisa para falar desse livro e eu não estava prevendo fazer uma análise deste livro aqui com vocês. E sem querer estou fazendo. Então esse vídeo, sem querer, vai ficar um pouco longo, tá? Mas me desculpem, esse livro, gente, ele é maravilhoso. Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser comprar e ler esta maravilha da literatura. Me perguntaram no Instagram, né, quando eu estava lendo, se era difícil porque tinham desistido, né? A menina tinha desistido de ler. Eu falei, não, dá uma chance, não é difícil. Não é fácil, não é uma leitura, né, super didática, mas não é uma leitura tão robusta quanto imagino. Então é um livro clássico que dá para você ler. Eu sou uma pessoa bem leiga, assim, na literatura clássica. Se me der um Homero da vida para ler, talvez eu nem vá entender, mas esse aqui deu para entender muito bem, tá? Tem um capítulo, inclusive, nesse livro, é um dos primeiros capítulos, se eu não me engano, o terceiro capítulo, que ele, gente, por si só, é uma aula de arquitetura. Ele merece ser lido e relido 1001 vezes, porque realmente tem muita coisa aqui acontecendo. É o capítulo 3. Deixe-me achar aqui nas minhas anotações. Não, minto, ele tá no livro 3, é o capítulo 1 do livro 3. É o capítulo chamado Notre Dame. É neste capítulo que ele descreve a Notre Dame com um detalhamento, gente, absurdo. Ele detalha muito. Tudo isso aqui é ele detalhando, explicando, tintim por tintim, como que era a catedral, como que ela ficou depois das reformas. Então, realmente, é uma coisa, assim, muito bacana mesmo. E aqui ele comenta, né, dos arquitetos que eu falei com vocês, né, que iam modificando a arquitetura, que iam modificando a estética. Veja só, na página 123. Sem dúvidas, ainda hoje é um edifício sublime, a Igreja de Notre-Dame de Paris. Porém, por mais bela que se conserve na velhice, é difícil não suspirar, não se indignar diante das degradações e inúmeras mutilações pelas quais simultaneamente o tempo e os homens fizeram o venerando monumento passar, sem respeitar Carlos Magno, que assentou a primeira pedra, e Filipe Augusto, que assentou a última. A interferência do tempo foi bem menor que a dos homens, sobretudo a dos homens de arte. A dos homens de arte, ele está falando aqui sobre os arquitetos da época que faziam as modificações, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou parar este vídeo por aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre o Corcunda de Notre Dame, já dei um pouquinho, um gostinho de como que é esse livro para vocês. Então, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para quem quiser ler, comprar este livro, ler. Vale muito a pena, gente, muito a pena. No vídeo da semana que vem, eu vou mostrar para vocês alguns reviews, algumas análises de arquiteturas neogóticas, tá? Então, vai ficar pro vídeo da semana que vem as análises de edifícios neogóticos, tá? Bom, vou deixar aqui para vocês alguns outros reviews de livros também, para quem quiser acompanhar, ver alguns reviews que eu já fiz. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre o Corcunda de Notre Dame, me peçam aqui na descrição que eu terei o prazer de fazer esse vídeo para vocês. Então é isso, até a semana que vem. Tchau, tchau!